Imagine estar em uma sala cheia de pessoas, cada uma com poder para mudar o curso de uma decisão. E ainda assim, ninguém ousa se levantar e dizer: não. A tensão é quase palpável, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. É um momento em que a coragem poderia ter salvado tudo, mas a hesitação domina. Essa dinâmica acontece mais vezes do que você imagina, em empresas, governos, equipes militares e até em situações cotidianas. E sempre que ocorre, os resultados são devastadores, muitas vezes irreversíveis. Porque quando todos permanecem calados, a própria realidade começa a conspirar contra quem acreditava estar seguro. É fascinante e aterrorizante perceber que uma única palavra, dita no momento certo, poderia ter mudado tudo, mas o silêncio humano, a falta de coragem ou o medo de confrontar o sistema, se torna o maior vilão da história. Vamos começar com um caso histórico que parece saído de um romance de suspense, mas aconteceu de fato. Uma expedição científica em território desconhecido contava com líderes experientes, guias confiáveis e um planejamento que parecia infalível. No entanto, uma decisão crítica precisava ser tomada no momento exato: mudar a rota, recuar ou desafiar uma ordem previamente estabelecida. O problema é que ninguém disse não. Cada membro da equipe sabia que algo estava errado, sentia o perigo iminente, mas a pressão de não contrariar a autoridade era mais forte do que a própria intuição. Resultado: todos seguiram em frente, ignorando os sinais claros de que o desastre se aproximava. O que aconteceu depois deixou especialistas perplexos e chocou o mundo. Um terreno traiçoeiro, combinado com o erro humano, transformou o que parecia ser uma jornada segura em um pesadelo sem volta. E o mais arrebatador é imaginar que tudo poderia ter sido evitado com uma única palavra de coragem. Essa situação não é apenas sobre expedições ou aventuras extremas. A mesma dinâmica se repete em salas de reunião corporativas. Imagine executivos diante de uma decisão que poderia custar milhões ou até falências, mas ninguém ousa discordar do chefe. Todos percebem falhas nos planos, riscos que deveriam ser enfrentados. Mas o medo de confrontar, de parecer incompetente ou de perder status paralisa. O silêncio se torna cúmplice. E quando a crise explode, cada olhar que se volta para trás é tomado por incredulidade e arrependimento. O choque não está apenas no impacto financeiro, mas na consciência de que a catástrofe poderia ter sido evitada. Esse padrão humano se repete, quase como se fosse um fenômeno psicológico. O medo de dizer não é mais forte do que o instinto de sobrevivência ou proteção do coletivo. E é exatamente esse contraste entre percepção de segurança e vulnerabilidade real que torna essas histórias tão cativantes. Porque cada situação, seja histórica, corporativa ou cotidiana, revela um padrão inquietante. Quando ninguém tem coragem de dizer não, o desastre não é apenas uma possibilidade. É inevitável. Em um episódio envolvendo decisões militares durante um conflito internacional, generais e oficiais tinham em mãos informações claras de que uma estratégia era arriscada e provavelmente catastrófica. No entanto, ninguém confrontou o comandante principal. Todos seguiram o protocolo e mantiveram o silêncio, apesar de perceberem que a derrota era quase certa. Quando o ataque falhou, os relatos de quem estava dentro daquela sala de decisão foram perturbadores. Cada pessoa sentiu o peso do arrependimento, a vergonha de não ter tomado posição e a frustração de saber que a catástrofe poderia ter sido evitada. O que torna tudo ainda mais dramático é a dimensão emocional dessa escolha não feita. É diferente de um erro técnico ou de um acidente natural. Aqui o erro é humano, consciente ou semiconsciente, e a consequência recai sobre todos. Cada membro que permaneceu calado sente uma mistura de culpa, incredulidade e perplexidade. Porque a decisão correta estava ali, óbvia, mas ninguém teve coragem de agir. E o mais interessante é perceber como essa hesitação se espalha como uma doença silenciosa. O medo de se posicionar se contamina entre os indivíduos, criando um efeito dominó psicológico que transforma qualquer grupo em refém de sua própria inércia. Um exemplo mais próximo da vida cotidiana envolve equipes de engenharia em projetos de grande escala. Um grupo inteiro revisava planos de construção de uma infraestrutura crítica e todos perceberam um erro significativo que poderia colocar vidas em risco. Mas a hierarquia, a pressão para entregar o projeto no prazo e o medo de parecer incompetente impediram que alguém dissesse não. O projeto prosseguiu e o impacto desse silêncio foi devastador. Acidentes, prejuízos, vidas perdidas.
E cada relatório subsequente, cada análise posterior, revelava que todos sabiam, todos perceberam. Mas ninguém teve coragem de desafiar a autoridade no momento decisivo. Essa repetição da mesma falha humana, mesmo em contextos diferentes, reforça o ponto central. Coragem é o fator que separa a catástrofe da prevenção, e a falta dela, mesmo diante de sinais claros, é quase sempre letal. A curiosidade surge naturalmente ao perceber como pequenas decisões, ou a ausência delas, podem desencadear efeitos tão dramáticos. É impossível não se perguntar: e se eu estivesse ali? E se eu tivesse sido o único a dizer não? Teria feito diferença ou seria ignorado como todos os outros? Esse questionamento desperta emoções complexas: medo, reflexão, identificação e uma espécie de fascínio mórbido pelo que poderia ter sido diferente. A retenção máxima acontece nesse ponto, porque cada espectador se projeta, se conecta emocionalmente e sente a tensão como se fosse própria. E ainda há o lado psicológico do silêncio coletivo. O fenômeno do pensamento de grupo, ou groupthink, mostra como a mente humana, mesmo diante de perigo, claro, prefere manter a harmonia e evitar conflito a correr o risco de tomar uma posição impopular. Esse comportamento não é fraqueza, é uma defesa inconsciente, uma estratégia evolutiva para evitar conflitos sociais. Mas quando aplicada em contextos críticos, essa tendência se torna mortal. Histórias de desastres, fracassos corporativos e decisões militares erradas são cheias desses momentos em que o silêncio coletivo determinou o destino de todos, muitas vezes de forma irremediável. O impacto dessas situações vai muito além do momento em que a decisão poderia ser tomada. Ele se espalha, reverbera, deixa marcas profundas, não apenas nos resultados imediatos, mas na percepção de responsabilidade, na memória daqueles que sobreviveram e na forma como a sociedade revisita os acontecimentos. Cada caso é uma lição silenciosa e poderosa sobre coragem, consciência e a importância de se posicionar, mesmo quando é desconfortável, impopular ou arriscado. E então, chegamos à parte em que o silêncio coletivo finalmente cobra seu preço. Em um hospital de grande porte, uma equipe médica se deparou com uma decisão crítica: alterar um procedimento cirúrgico arriscado ou seguir o protocolo padrão. Mesmo sabendo que ele podia colocar a vida de um paciente em risco, todos na sala perceberam que havia um problema. Mas ninguém ousou dizer não. O chefe estava presente, respeitado, e o medo de ser questionado ou desacreditado tornou-se mais forte do que o instinto de salvar uma vida. O resultado foi devastador. O que poderia ter sido uma simples correção tornou-se um erro fatal. E cada pessoa envolvida carregou consigo não apenas a dor da perda, mas a consciência esmagadora de que um único não teria mudado tudo. Esse é o poder do silêncio. Invisível, silencioso, mas mortal, capaz de transformar um momento crítico em uma tragédia inevitável. O impacto psicológico de situações assim é profundo. Cada indivíduo, mesmo que consciente do erro iminente, se submete à pressão social, ao medo da autoridade ou à própria insegurança. E a reflexão que surge é inquietante. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, deixamos de dizer não quando precisávamos, apenas para evitar confronto ou desagrado? Histórias de falhas humanas tão extremas quanto estas nos obrigam a encarar nossa própria vulnerabilidade. E, mais importante, a perceber como a coragem, mesmo que mínima, poderia alterar o destino de todos. É impossível não sentir uma pontada de arrependimento antecipado, uma identificação emocional imediata com os protagonistas dessas histórias. Outro exemplo chocante vem do mundo corporativo. Uma empresa estava prestes a lançar um produto sem os testes de segurança adequados. Todos os engenheiros sabiam que havia falhas sérias que poderiam causar acidentes com consumidores. Mas a pressão do mercado e o medo de perder empregos silenciaram qualquer questionamento. O lançamento aconteceu e os resultados foram desastrosos. Recalls em massa, processos judiciais, perda de confiança pública e reputações destruídas. Cada relatório pós-falha revelava a mesma narrativa. Todos sabiam, todos perceberam, mas ninguém disse não. A lição aqui é brutalmente clara. O custo da omissão pode ser muito maior do que qualquer benefício imediato que alguém buscava ao se calar. E se voltarmos à esfera histórica, encontramos exemplos ainda mais perturbadores. Durante decisões políticas críticas, conselheiros e ministros perceberam caminhos errados, tratados que poderiam desencadear guerras ou políticas que trariam sofrimento
a milhões. Mas o medo de contrariar o líder, de desafiar a autoridade ou de enfrentar o desprezo público fez com que todos permanecessem em silêncio. Quando as consequências vieram, milhões sofreram, e os registros históricos destacam não apenas os resultados, mas o silêncio cúmplice daqueles que tiveram a oportunidade de agir. A história, muitas vezes, é escrita não apenas pelos feitos heróicos, mas pelos erros silenciosos que ninguém ousou impedir. E é justamente essa tensão entre o que sabemos que é correto e o que escolhemos não fazer que mantém o espectador hipnotizado, porque cada momento de hesitação, cada decisão não tomada, desperta uma mistura de fascínio e horror. O fascínio pelo entendimento do comportamento humano e o horror pelas consequências inevitáveis que surgem. Essa combinação cria retenção máxima, porque o público não apenas quer saber o que aconteceu, mas se projeta mentalmente naquela situação, imaginando como reagiria. E essa autoidentificação transforma a curiosidade em reflexão, e reflexão em um engajamento profundo e contínuo. Em um episódio militar, uma tropa foi instruída a executar uma operação extremamente arriscada. Vários oficiais perceberam falhas estratégicas graves, que poderiam resultar em perdas significativas de vidas. Mas nenhum ousou dizer não, e a operação prosseguiu. O desastre que se seguiu foi monumental. Vidas perdidas, estratégias comprometidas, reputações arruinadas. Cada sobrevivente relatou posteriormente a mesma sensação angustiante. Sabiam que algo estava errado. Sabiam que poderiam evitar a tragédia, mas o medo de confrontar a hierarquia os manteve paralisados. A lição aqui é clara. A coragem, ou a falta dela, não é apenas uma virtude abstrata, mas uma força que define resultados, destinos e até a sobrevivência. A força emocional desse tipo de história também reside na banalidade do momento em que o erro começa. Normalmente, tudo parece normal. Rotinas seguem, protocolos são respeitados, e o perigo está escondido sob camadas de aparente segurança. Mas é exatamente nesse ponto que a tensão cresce. O espectador sente que algo terrível está prestes a acontecer, algo que poderia ter sido evitado com uma única palavra. E essa antecipação mantém todos grudados na tela, ansiosos por cada detalhe, cada hesitação, cada decisão ou a ausência dela. É como observar uma corda se romper lentamente sob peso crescente. Você sabe que a queda virá, mas não consegue desviar o olhar. Em todos esses exemplos, percebemos um padrão humano universal. A relutância em dizer não surge do medo, da insegurança ou da pressão social. E a consequência é sempre desproporcional à ação que poderia ter sido tomada. A grande ironia é que a decisão mais simples, mais direta, mais humana, menos apenas dizer não no momento certo, teria alterado radicalmente o curso dos acontecimentos. É uma lição brutal, mas essencial, porque nos força a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre nossas próprias hesitações e sobre os momentos em que, mesmo diante da verdade, nos calamos. Por fim, essas histórias não são apenas relatos de tragédias ou falhas humanas. Elas são espelhos, mostrando que todos nós, em algum momento, podemos ser parte de um silêncio perigoso. A reflexão que surge é poderosa. Coragem não é apenas enfrentar situações perigosas fisicamente, mas também se posicionar, levantar a voz e desafiar decisões que sabemos serem erradas. Cada não dito é um risco, e cada história de desastre nos lembra de que a coragem tem valor real, imediato e muitas vezes insubstituível.